Legal. Como eu estava falando a respeito do item ali parafuso, o item de compra, e essa parte dos impostos aqui vai variar conforme o item. E a parte de estoque mínimo, estoque máximo e lote econômico, isso aqui está totalmente linkado à parte de compras e também está linkado à parte de produção. Porque se eu trabalho com estoque mínimo, por exemplo, desse item de compra parafuso, o sistema também possui um mecanismo, existe na parte de compras ali, um mecanismo para que eu possa estar gerando automaticamente as solicitações de compra. Não seria a cotação e nem a ordem de compra, é um processo anterior que apenas abria uma solicitação de compra automática no sistema. Como que ele trata isso? A partir do momento que eu coloco um estoque mínimo para o item parafuso e eu vou dando baixa nas ordens de produção ou vou emitindo as notas fiscais de saída, quando chegar o item parafuso ao estoque de 20, ele vai gerar uma solicitação de compra automática e vai avisar a pessoa que está sinalizada como o comprador que o item parafuso chegou ao estoque mínimo, sendo necessária a compra desse item para reposição de estoque. Então o sistema possui esse mecanismo também automático. Aí estoque máximo seria o limite que eu conseguiria armazenar na empresa, e o lote econômico, a quantidade mínima recomendada para compra. Esse lote econômico, na verdade, seria uma sugestão que o sistema vai indicar para a quantidade de compra no parafuso, caso o meu fornecedor vai me dar um desconto se eu comprar 50 unidades, ou o fornecedor vai me dar o frete grátis se eu comprar essa quantidade. Por isso existe esse campo lote econômico, porque quando o sistema gerar essa solicitação de compra automaticamente, ele já vai indicar essa quantidade para compra. Hoje na empresa existe algum controle sobre estoques também? É um controle em planilhas? Lote econômico é controlado? Não. Ah, entendi. Perfeito. Passando aqui adiante, também teria a parte de conversão. Por exemplo, se eu dou entrada no material, numa matéria-prima, em quilogramas, eu poderia converter essa matéria-prima para faturar em uma outra unidade. Por exemplo, eu dei entrada nesse material em quilos, mas eu vou fazer o faturamento por metros quadrados. Então, para que eu possa gerar o orçamento e o pedido em metros quadrados, eu faço essa conversão aqui da unidade de uso. 1 quilo corresponde a X metros quadrados e faço essa questão de conversão aqui. Na tela de itens também a gente tem uma função bem interessante que permite com que eu crie um novo por cópia. Por exemplo, eu tenho um item cadastrado e vou fazer uma alteração muito pequena de dimensões ou algum novo item que vai ser adicionado aqui na estrutura do produto. Então eu posso gerar item por cópia e aí eu consigo estar gerando com a mesma estrutura da lista técnica um novo item e fazer as alterações que eu desejo fazer. É possível também ter um gerenciamento de versões sobre itens. Isso é importante para quem trabalha, por exemplo, com engenharia de novos produtos. Eu posso estar controlando versões desses itens. A partir do momento que teve uma melhoria, uma modificação, eu vou controlando as versões e consigo consultar nos itens as versões anteriores, quem fez as alterações e assim por diante. Bom, tendo feito o cadastro dos meus itens, a parte de orçamento eu poderia fazer dentro do próprio módulo comercial, na tela de orçamento, ou fazer esse orçamento por dentro do CRM já no cadastro daquela determinada empresa. Nesse caso, eu vou fazer o orçamento dentro do cadastro da empresa mesmo. E essa tela de orçamento
Também é uma tela bastante didática. Eu posso escolher aqui data de entrega, quantidade de dias, data de validade do orçamento, o representante, que claro vai ser previamente cadastrado, portador, que também vai ser cadastrado lá na parte financeira, bancos, carteira ou outra forma de recebimento, natureza de operação, que é previamente cadastrada no momento da implantação do software, tabelas de preço. Na parte de tabelas de preço, abro um parênteses também, que é onde vocês poderiam estar colocando, por exemplo, a tabela de preços com valores padrão de determinados itens. Aí eu tenho um item que o valor estipulado já é esse para frete pago ou frete pago pelo cliente. Então eu determino o valor. A partir do momento que eu carregar esses itens lá no meu orçamento, ele já vai trazer para mim com os valores que estão na tabela de preço. Aqui vou fazer então a inserção de um item da tabela de preço e vocês podem observar que ele já carrega para mim o valor que está pré-cadastrado lá. Eu só colocaria a quantidade, ele faz a multiplicação. Se eu quisesse colocar aqui um percentual de lucratividade, ele já faz o cálculo para mim, já carrega o NCM do cadastro do item. Aí inserir esse item no orçamento. Vou colocar aqui também aquele item ventilador. Vou colocar aqui um preço de custo. E o que acontece quando eu insiro esses itens aqui? Caso eu queira incluir itens abaixo na estrutura ou na lista técnica desses itens aqui, eu posso estar incluindo também a partir da própria tela aqui, ó, editar. Eu posso estar escolhendo um item pai para um determinado item filho. Então vou colocar aqui um novo item. E aqui, ó, eu posso estar escolhendo o suporte dobrado, ele pertence à estrutura do suporte metálico ou pertence à estrutura do ventilador centrífugo. Vou colocar ele aqui dentro do suporte metálico. E aqui então a gente pode observar dentro da estrutura do suporte metálico o suporte dobrado. Se eu quisesse estar incluindo dentro do suporte metálico o valor, poderia estar modificando também nessa própria tabela aqui, digitando manualmente esse valor na tabela para que o custo fosse alterado também. Bom, tendo os itens aqui inseridos no meu orçamento, o endereço ele já vai carregar automaticamente do cliente. Transportador, eu vou ter um cadastro prévio também aqui no comercial. Carregar aqui uma transportadora. Condições de pagamento, vou escolher as condições de pagamento. Dentro da condição especial eu posso escolher a data de vencimento. Observações da nota fiscal, observações internas do orçamento, volumes para que esses volumes apareçam na nota fiscal e os totais, onde ele traz o total do orçamento e em casos em que a natureza de operação esteja configurada, por exemplo, na situação de vocês para lucro presumido ou lucro real, ele vai trazer aqui também toda a questão de impostos calculados já em cima do orçamento. Aí eu posso já salvar esse orçamento. Ele vai abrir a tela do templates de orçamento para que eu escolha um modelo de orçamento que eu tenha já salvo dentro do ERP. Do que se trata esse modelo de orçamento? Essa tela dos templates permite com que vocês escolham dentro de modelos que vocês tenham criado dentro do ERP
para que o sistema apenas substitua variáveis e mantenha um texto padrão ou um modelo padrão de orçamento. Além de eu ter esse modelo padrão, como vocês podem ver na tela, ele já pergunta se eu quero enviar por e-mail. Eu vou colocar aqui também para enviar para o meu e-mail. Só uma pergunta em relação a tempo, como é que vocês estão de tempo para apresentação? A gente pode continuar até qual horário, assim, mais ou menos? Pode tocar direto? Como que... Ah, legal. Aí eu coloquei aqui o e-mail, só coloquei como teste para enviar e-mail para o meu próprio endereço de e-mail mesmo, para que a gente possa estar visualizando a questão do recebimento desse orçamento. Como vocês podem observar, fica registrado um histórico desse orçamento enviado com o número do orçamento, a data, para qual cliente, para qual contato e também o PDF do orçamento. Antes de eu abrir esse PDF, eu vou mostrar para vocês a tela do layout de orçamento. Essa tela do layout de orçamento, dentro do nosso próprio ERP, é basicamente um editor semelhante ao Word que nós criamos para que você possa estar gerando aqui o teu modelo padrão de orçamento. Então eu tenho aqui as variáveis. Com um clique duplo ou arrastando, eu consigo colocar aqui as variáveis. E com esses dados eu posso ir montando o meu template padrão de orçamento. Vou colocar aqui a data de validade do orçamento. Vou colocar aqui o número. E esses campos aqui que estão entre colchetes são as variáveis que o ERP vai sempre substituir quando você gerar um novo orçamento. Vou abrir aqui um modelo padrão que a gente já tenha salvo. Modelo padrão de orçamento que pode ser feito no Word também em DocX. Só que é necessário ter as variáveis para que ele possa substituir. Aí eu coloquei aqui um texto básico, segue o orçamento para análise e aprovação e tal. E também coloquei as variáveis que ele vai sempre estar substituindo na hora de gerar. Por exemplo, essa variável orçamento lista itens é justamente a variável que gera a tabela com a lista de itens que eu incluí no meu orçamento. Fechar aqui a tela de novo. Então esse orçamento que eu gerei ali de exemplo, o 157, ficaria dessa forma aqui. Vocês viram que eu não digitei nada, ele simplesmente substitui as informações do meu cliente sobre aquele template de orçamento que eu já tenho previamente criado. Aí aqui ele carrega os valores, a condição de pagamento que eu coloquei. Se eu tivesse colocado o valor de frete ou observações, ele traria aqui também essas informações. Então vocês criam um modelo padrão, deixam salvo e cada vez que ele for gerar um novo, é só escolher aquele modelo e ele vai substituir as variáveis. Ficando com o histórico salvo aqui no CRM. Se eu fosse dar sequência nesse processo, eu poderia abrir o orçamento e a partir do próprio orçamento geraria um pedido. Da mesma tela do orçamento eu consigo gerar um pedido. Quando eu gero um pedido, então esse processo ele vai estar linkado totalmente à parte de produção, porque a partir do momento que eu tenho um pedido salvo dentro do sistema, no caso agora ele está com o status em digitação,
eu vou salvar esse pedido. Ficou com o número 177. E esse pedido 177, ele vai ficar com o status pendente. Esse status pendente já me permite visualizar esse pedido lá na parte de produção. E aí já fica interligado a parte comercial, onde tem os históricos aqui, até a geração do pedido, e passando então já para a parte de fabricação, né? A parte de produção, onde eu consigo estar visualizando quais são os pedidos pendentes para estar gerando as ordens de serviço. Vou colocar aqui, por exemplo, uma nova ordem de serviço, ficou com o código número 3. E dentro dessa parte de produção também a mesma sequência: cadastros, movimentações, consultas e relatórios, onde eu tenho aqui os cadastros de parâmetros, operações, cargos. Deixa eu só abrir aqui a tela do parâmetros para mostrar para vocês. Então, na parte de parâmetros de projeto eu tenho definido uma biblioteca de documentos, o número das ordens de serviço. Aí quando ele gera automaticamente uma solicitação de compra, o status, a reserva de estoque na liberação da ordem de serviço e qual é o movimento de registro no estoque e reserva de materiais. Para que tudo isso? Porque quando eu gero uma ordem de serviço, se o item não está dentro da minha empresa, se eu não tenho recebido um item para industrializar, ou se esse item não é encontrado em estoque, ele gera uma solicitação de compra. Quando eu reservo os itens, ele vai fazer a partir do processo de liberação e fica reservado o material então. Aí aqui no caso da ordem de serviço eu posso estar vinculando um pedido àquela ordem de serviço que eu estou gerando. Pedido 177, ele vai trazer aqui para mim os itens desse pedido, a quantidade pendente, a quantidade a atender. Quando eu vinculo esse pedido à ordem, ele vai salvar os itens, o cliente, e dentro da própria ordem de serviço eu já posso dizer quais vão ser as tarefas de execução para esse determinado item. Suporte metálico, eu vou colocar aqui operações básicas só para a gente dar sequência. Vou colocar aqui preparação, tempo máquina 1, tempo preparo 0.2, número de homens 1, tempo homem também 1. Aí na outra tarefa já vou colocar aqui o corte. Nessa tarefa de corte, tempo máquina 0.5, tempo de preparo 0.1, número de homens 1 e tempo homem 0.5. Aí eu vou ter também a aba de ferramentas para inserir que ferramentas seriam necessárias para essa tarefa de corte ou que itens ficariam reservados para executar essa tarefa de corte. E a tarefa de dobra, onde eu vou colocar aqui antecessora a tarefa de corte, ou seja, a dobra só vai poder ser executada após a tarefa de corte. Tempo máquina 1 hora, tempo de preparo 0.15, número de pessoas 1, tempo homem 0.5. Coloquei essas três tarefas no item suporte metálico. Aí tenho já a ordem de serviço, eu vou colocar aqui uma narrativa. Salvei aqui a ordem de serviço com o número 5. E ela está com um status aqui de prioridade e o estado dela em digitação. A partir do momento que eu fizer a liberação
dessa ordem de serviço, eu já vou conseguir então ter um acompanhamento do projeto dessa ordem de serviço. Ou seja, para vocês fazerem o apontamento de horas, acompanhamento gráfico, também da questão de custos previstos e custos realizados na execução de um projeto, tudo isso pode ser monitorado dentro desse gerenciamento de projetos. Nós temos dentro do gerenciamento de projetos o controle sobre o módulo de, a gente chama de ETO, Engineer to Order, que seria para empresas que fabricam a cada pedido, a cada etapa, um novo projeto. Na situação de vocês, ali pelo que eu observei no site, vocês têm tanto a parte que cada projeto é um novo, também quanto a parte de alguma coisa que são itens definidos, correto? Então eu vou fazer a liberação aqui da OS. Sim, cada pedido é um novo projeto, né? Então ele vai se encaixar perfeitamente nessa questão aqui do gerenciamento de projetos. A gente tem também depois, eu vou dar uma passada aqui nas telas de engenharia de produtos e ordem de produção. A engenharia de produtos é justamente para você colocar aqui o cadastro de itens com mais, digamos assim, um sequenciamento de produção. Se eu tenho um item definido, o parafuso, eu vou ter um roteiro de produção definido para a fabricação desse parafuso. E na ordem de produção já vai ser gerado o PCP, né, o planejamento de produção, com um calendário que a gente chama de cálculo MRP, né? Tá dentro da parte aqui de gerenciamento de projetos, eu vou gerar um novo projeto e a gente vai incluir aquela ordem de serviço ali para estar visualizando as tarefas. Coloquei aqui fabricação de suporte metálico, vou escolher um gerente de projeto. Não tenho ainda nenhuma tarefa cadastrada porque eu não vinculei as ordens. E agora nesse momento então estaria vinculando as ordens de serviço que foram liberadas. Vinculando a ordem de serviço, ele já vai trazer para mim o cliente e os recursos habilitados para trabalhar nesse projeto. Aí eu posso incluir os recursos com base nos cadastros que foram feitos, cadastros de funcionários que trabalham na produção. Claro, eu não estou entrando no detalhe aqui de toda a parte de cadastros, né, pessoal? Mas eu tenho aqui o cadastro de cargos, o cadastro de funções, ou seja, eu vou ter um cargo de operador com a função operador 1, 2 e 3. E eu posso estar incluindo já o valor de hora desses funcionários para ter uma visão do custo de fabricação também. Aí os recursos, que são as pessoas vinculadas à função. Então vou colocar aqui o funcionário vinculado a uma função e o custo de hora desse funcionário. Mais a fundo ainda, eu poderia estar incluindo um centro de custo para cada funcionário. Aí aqui eu tenho o campo, a aba Marcos, que seriam etapas importantes dentro do decorrer do projeto, e a aba Tarefas, que é onde aparecem aquelas 3 que eu havia já deixado cadastradas. Preparação, corte e dobra. Elas aparecem na cor azul porque são tarefas que estão no prazo, ou seja, tarefas do dia de hoje. Se fossem tarefas atrasadas, já apareceriam na cor vermelha, e se tivesse lançamentos futuros, estariam na cor verde. Aí aqui eu vou fazer o vínculo de quem vai trabalhar então nessas tarefas. Vou colocar aqui função e recurso, vou colocar todas para o meu usuário mesmo, aí eu já consigo fazer os apontamentos para a gente visualizar.
Coloquei aqui nas 3 tarefas o meu recurso. A outra aba seria de despesas, onde eu poderia estar colocando, por exemplo, aqui para trabalhos externos, uma despesa de viagem, uma hospedagem ou outras despesas adicionais que eu tivesse no decorrer da execução desse projeto. Vou colocar aqui como se fosse uma despesa adicional, despesas de viagem. Quantidade, valor unitário. E para qual tarefa? Foi para preparação. Qual recurso? Salvei essa despesa adicional. Documentos, eu poderia estar vinculando aqui documentos para a execução das tarefas ou do projeto em si. E essa tela aqui de documentos, claro que mais à frente eu posso demonstrar também aqui no GED. Então essa tela aqui é o que me mostra por bibliotecas quais são os documentos que eu tenho cadastrados dentro do sistema. Mais à frente eu vou falar ali do GED, aí vai ficar bem visível. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe para explicar como que funciona esse gerenciamento de documentos dentro do ERP. Incluir um documento aqui, se eu fosse visualizar, já abriria para mim o desenho. Follow-up, que seria o registro de ocorrências no decorrer do projeto. E linha do tempo, que vai demonstrar a execução das tarefas no decorrer dessa timeline. Por exemplo, um software que tem também uma visualização semelhante é o MS Project. Aí eu estaria lançando as tarefas aqui no decorrer dos dias, não só para um funcionário, como nesse exemplo, mas para todos os funcionários. E vocês poderiam estar visualizando, então, em relação a prazos do projeto, a execução, em relação ao tempo de cada tarefa. Não, na verdade seria um controle interno do ERP mesmo. Que ele está vinculado com muitas informações, né? Tanto informações de compra, como informações de tempo de execução das tarefas, dos itens e assim por diante. Tendo feito isso, se eu voltar aqui na aba geral, eu consigo visualizar o que já foi realizado ou não e a previsão de cada tarefa. A de preparação, que eu previ 2 horas e não foi realizado ainda nada, a de corte e a de dobra. E eu vou ter aqui também o valor comercial previsto, realizado, interno previsto e realizado. A partir disso eu consigo calcular custos dentro da tela de projetos. Os custos vão estar baseados nas tarefas e também vão estar baseados na matéria-prima utilizada para a fabricação dos itens. Se eu não tiver essas matérias-primas cadastradas no sistema ou com custo no estoque, ele vai me dar uma mensagem de ocorrências gerando uma nova aba. Vou salvar aqui primeiro esse projeto. Acabou não conseguindo salvar por causa das ocorrências. Nessa tela aqui, onde eu consigo calcular os custos, o que vai acontecer? Eu consigo visualizar o que foi previsto, o que foi realizado e se eu não tenho o valor de itens em estoque, ele vai trazer para mim quais são esses itens e qual é o depósito que eles se encontram. Aí aqui eu consigo visualizar o comercial previsto, que vem lá do pedido, o realizado, o interno previsto, com base nos custos de previsão de horas, e o interno realizado, que é com base já nos apontamentos que já foram executados. A partir disso tudo, eu consigo já ter, nas previsões aqui de consultas ou relatórios, eu consigo visualizar como que está o andamento do projeto. Então, vou pegar aqui na consulta a situação do projeto.
Vou pegar aqui a seleção de todos eles para que a gente consiga visualizar graficamente um gráfico com mais informações. Então eu tenho tarefas em execução, pendentes, encerradas ou iniciadas. Aí o que estaria atrasado, o que estaria em dia, eu consigo acompanhar. Com um clique duplo, eu já consigo visualizar quais são as tarefas pertinentes a qual projeto. Consigo visualizar o que já foi apontado dessas tarefas, o que não foi iniciado ainda, né? O que falta fazer o apontamento. Então, a partir dessa tela gráfica aqui, eu já tenho um acompanhamento bem interessante da execução das tarefas e dos projetos. E como que funcionaria na produção de vocês, por exemplo, a questão do apontamento? Eu teria que liberar a tela consultas de tarefas, poderia ser, como a gente viu lá na administração do sistema, apenas essa tela liberada. Aí o funcionário abriria aqui pelo recurso dele e já apareceriam quais tarefas ele teria para executar. Nesse meu caso aqui eu tenho muitas tarefas que ainda estão atrasadas, né? Por isso que estão na cor vermelha. Aí dando Start na tarefa, uma tarefa que fosse liberada para o meu usuário, ele começa a contar o tempo de execução dessa tarefa, o tempo decorrido, e para os gestores, para o coordenador de produção, ele consegue visualizar quais são as tarefas em execução e qual é o funcionário trabalhando. Então, nesse caso, eu só tenho uma em execução, mas a empresa pode estar rodando com várias tarefas ao mesmo tempo e vai aparecer aqui quais são os recursos e quais as tarefas em que eles estão trabalhando. Gostaria de saber se tem alguma pergunta até aqui. Eu sei que é bastante informação e também em algumas partes eu não estou entrando muito no detalhe por causa do nosso tempo, mas eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, algum questionamento em relação a como funcionaria aí na empresa de vocês. Aham. Sim. Daria para fazer da seguinte maneira. Claro, teria outras formas, mas vocês poderiam. Primeira que eu imagino poderia ser feito a impressão das ordens de serviço no ERP e mandadas para fora quando fizesse a execução e aí voltar para a inserção dentro do sistema de vocês. Ou uma opção que seria talvez até mais interessante, que não teria essa impressão e nem o trabalho de inserção, seria liberar, por exemplo, um usuário para esses terceiros fazerem por acesso remoto esse apontamento de horas, né? Porque fazendo por acesso remoto o apontamento, vocês têm já a visão de custos e também tem a visão se aquilo que foi realmente vendido por eles ou previsto, se está sendo executado dentro do previsto ou não. Então poderia ser feito por acesso remoto, vocês liberando apenas essa tela, né, de apontamento de horas, e aí, tendo feito essa liberação, vocês conseguem ter a visualização do custo previsto e realizado, né? Em relação ao financeiro, por exemplo, como é feito o serviço externo, provavelmente eles emitem uma nota de serviço, né, ou uma nota fiscal eletrônica. Quando eles fazem a emissão dessa nota e chega no sistema para vocês como uma nota de entrada, automaticamente quando é dada a entrada no sistema, ele vai gerar no financeiro lá um contas a pagar. Só que aí todas as notas teriam que ser feita a entrada no sistema mesmo, tá? Aí é feito a entrada pelos suprimentos aqui na parte de recebimento mesmo, seja de serviço ou seja de matéria-prima, é feita uma entrada de nota com um processamento dessa nota. E aí aqui vocês teriam dentro do item, aqui o item é serviço. Aí esse item serviço gerou tal condição de pagamento e essa condição de pagamento gerou duplicatas ou faturas e isso aqui já vai vincular direto lá com o teu financeiro. Para você indicar de qual nota pertence aquela ordem, é isso?
daria para fazer também. Isso. Na verdade, quando você vai fazer com que o teu fornecedor de serviços trabalhe naquelas ordens de serviço, você poderia, teoricamente, estar emitindo essa ordem de compra, né? Para que ele pudesse estar vinculando com aquele serviço. A parte de compras funciona internamente também, tem de repente o interesse em controlar essa parte de compras, certo? Vamos dar uma analisada então na parte de compras. Como eu tinha colocado lá a respeito do controle de estoque, até foi comentado que não é utilizado, nessa telinha de usuário de compras, se futuramente viesse a utilizar, eu tenho aqui a permissão para liberar uma pessoa a ser solicitante, comprador, aprovador ou requisitante. E aqui nesse notificar o ressuprimento é aquela questão em que o sistema gera automaticamente aquele envio de e-mail para um item que está com o estoque baixo. Aí ele notifica por e-mail referente àquele determinado item. Aí aqui eu tenho o relacionamento de item versus fornecedor ou fornecedor versus itens. Nesse caso fica vinculado, por exemplo, para que eu tenha um fornecedor padrão para determinados itens. Eu tenho aqui esse nosso fornecedor Pronova, que fornece 2 itens. Ele está habilitado como um fornecedor padrão. E aqui é interessante porque quando eu dou a entrada, mesmo que sejam itens para uso e consumo mesmo, que eu dou a entrada com um código, no meu sistema o código é 46, mas no fornecedor o código é 81. Para que não fique gerando cadastros duplicados, a gente faz esse vínculo do meu código com o código fornecedor, e aí sempre que eu importar uma nota ou der entrada no sistema, ele já vai vincular para mim, já vai fazer a interligação daquele código com o meu código interno. Aí na parte de questão de emissão, de solicitação de compra, de cotação, ordem de compra, na verdade aqui são 3 processos bem parecidos. Você vai abrir a solicitação, incluir os itens. Na solicitação de cotação, você já vai ter os itens, você pode estar enviando documentos de normas, de restrições, de especificações, como eu comentei. E na ordem de compra é onde você vai realmente emitir com os valores já todos completos, qual é a solicitação pertinente, qual é a nota fiscal pertinente a essa ordem de compra. E em relação a essas 3 etapas, nós também temos aquele mesmo layout que é possível gerar do orçamento. Aqui também é possível gerar um layout padrão para a ordem de compra. Vou pegar aqui o layout modelo oficial. Então eu consigo gerar uma ordem de compra com aquelas variáveis e sempre que eu for emitir eu não preciso digitar, ele já vai ter salvo aqui o modelo padrão. Aí a questão de compra seria basicamente isso. Eu fiquei de mostrar só a questão de consultas e também de relatórios. Por exemplo, se eu fosse fazer uma consulta de itens, ela é bem dinâmica. Eu quero buscar os itens com texto parafuso. Aí eu fiz aqui, digitei o início do texto, só que eu tenho muitos itens com esse texto parafuso. Então eu poderia estar agrupando aqui por status os itens que estão em produção, eu poderia arrastar, eu poderia criar um novo filtro lá em cima e digitar, eu quero só os M12. Aí ele vai trazer para mim só os M12. Eu quero o M12 por 75. M12 por 50. Aí ele vai trazer para mim, em qualquer parte do texto, ele faz um filtro e busca apenas aquele texto que foi digitado lá no filtro. Se eu tivesse que buscar todos os parafusos e fazer uma impressão, aí ele vai gerar para mim a impressão daqueles itens cadastrados com o texto digitado. Ou se eu quisesse fazer uma exportação dessa consulta, então eu vou exportar numa planilha aqui, planilha de itens, coloquei aqui na área de trabalho.
Aí já tem aqui a exportação com os itens dado aquele filtro que eu executei. Essa mesma consulta, ela vai funcionar também na parte comercial, na parte de CRM. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma consulta de clientes, eu vou buscar clientes por estado e depois por município.